Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, a nossa conferência semanal das quartas-feiras à noite. Este é um evento organizado pelo Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Para este evento convidamos um conferencista que faz uma apresentação inicial e depois desta apresentação, desta conferência, responde às questões que estejam colocadas no bate-papo do Zoom. Alguém que nos esteja a ver no Facebook e queira colocar questões ao conferencista deve inscrever-se no Zoom e colocar aí as suas questões no bate-papo. O tema da conferência 2 é sobre os seguros agrícolas em Portugal. É conferencista Luís Teixeira, diretor comercial na F-Rego, corretores de seguros. Luís Teixeira é licenciado em Marketing pelo Instituto Politécnico do Porto. Ingressou na F-Rego Corretores de Seguro, servindo os seus clientes com soluções que asseguram a continuidade dos negócios. Desempenhou cargos de técnico e coordenador comercial e é, desde 2014, diretor comercial da mesma entidade. É alguém com uma vasta experiência nestes temas dos seguros agrícolas em Portugal. Aproveito para o cumprimentar, para lhe dar as boas noites e para agradecer o convite e a participação nesta conferência. Tenho a palavra. Obrigado. Boa noite. Eu é que agradeço ao engenheiro e ao Espaço Visual o convite que foi endereçado. E sobre este desafio dos seguros agrícolas, preparei aqui uma breve apresentação focada no que é o mais tradicional e no que tem forçosamente que ser evolução. Irei, de seguida, partilhar a mesma, comentá-la, explaná-la e depois tecer aqui os comentários que entenderem por bem na parte final. Creio que estar-se a visualizar, não? Ainda não. Diz que iniciou o compartilhamento de tela. O compartilhamento está pausado. Tá. Estamos à tarde e estaria a funcionar. Esperamos um pouco mais sem stress. Será possível tentar sair e voltar a entrar? É possível ou não? Presumo que o Rui Sim, o Rui consegue dar aqui uma ajuda. Sim, é possível. Pode sair e entrar. Ok, enquanto fazemos este compasso de espera, portanto, eu relembro que este tema dos seguros agrícolas é um tema que me tem preocupado ao longo dos tempos, porque, na minha opinião, é extremamente importante garantir o rendimento dos agricultores. Isto não tem acontecido, tanto os seguros agrícolas, sobretudo os de colheita, têm funcionado mal, e portanto o que nós vemos é sempre que há calamidades, os agricultores a pedirem publicamente subsídios de apoio. Luís, quando estiverem em condições de avançar. Estamos aqui com problemas técnicos no compartilhamento da tela. Já está. Agora já está. Tem que ligar o micro, Luís.
Estão a ver a tela compartida? Estamos a ver-me num guarda-acume, sim. Sim, agora estamos a ver. Muito bem. Obrigado e desculpem este constrangimento. Fazendo aqui uma breve introdução sobre o que é que são os seguros agrícolas e o que é o entendimento dos seguros em Portugal e dos seguros agrícolas. O seguro, na sua definição, visa garantir um risco incerto, que pode ou não ocorrer, a um determinado custo que é certo. O produtor ou qualquer empresa, qualquer entidade, transfere um determinado custo, um risco para a seguradora. Isto pode correr bem ou pode correr mal. Historicamente, os seguros agrícolas têm-se vindo a deteriorar na forma de subscrição, na quantidade dos que são subscritos, e tendem a permanecer os riscos de maior frequência de sinistralidade, com os prémios ano após ano a crescerem, e com a rentabilidade e o resultado para as seguradoras a crescerem, retirando aqui alguma atratividade. Paralelamente, temos o conceito de sinistro, onde é novamente o súbito e o imprevisto. Nesta apresentação, procurei abordar genericamente o que são os seguros tradicionais, que são apoiados de forma direta pelo IFAP, com modelos que vão sendo, por vezes, ajustados anualmente, e duas outras metodologias, uma direcionadas para produções em ambiente controlado, onde as soluções existentes pelo IFAP não as excluem, mas são bastante mais restritivas e limitativas face ao que é o risco, e depois a componente também paramétrica, que é um novo modelo muito usado lá fora e que também já temos integrado em Portugal. Relativamente ao modelo tradicional, designado apólice horizontal de seguro de colheitas, a mesma pode ser subscrita a título individual, através de organizações de produtores, através de cooperativas e através de empresas de comercialização ou transformação. A título individual ou através de um polo aglutinador que tenha um interesse comum na venda do produto final e que possa tomar o risco, titular uma apólice que depois englobe vários produtores ou a globalidade ou não do seu conjunto de produtores. Normalmente, estas apólices agregadoras obrigam a ter pelo menos 5 produtores inscritos. A quantificação deste tipo de seguros respeita tanto na componente de seguro horizontal de colheitas como na componente de seguro vitivinícola, respeita uma distribuição geográfica de 5 zonas. Temos aqui um mapa com as 5 zonas identificadas. Este mapa sofre de alguma desatualização, mas era a imagem disponível, porque existem aqui algumas alterações já de zona face ao que foi o 2021, mas não material. Estas zonas classificadas de A a E definem o grau de propensão ou de probabilidade de ocorrência de dano e de dimensão de dano. A zona A é aquela de mais fácil subscrição e a zona E mais difícil subscrição. Face a esta conjuntura, a esta adesão aos seguros de colheitas nos últimos anos, existe alguma dificuldade em algumas culturas de se subscrever já as zonas D, E e em alguns casos também a zona C. A e B não tem sido crítico. Depois, esta subscrição respeita outros critérios também, nomeadamente as produtividades por hectare. Esta produtividade está balizada pelo GPP anualmente. Constam aqui três exemplos que são aqueles mais presentes a norte, como seja o mirtilo, o kiwi e a maçã, mas teremos muitos outros depois na informação que está disponibilizada no site do GPP. Um limite de preço por quilo, e este preço por quilo deverá corresponder ao valor da produção à saída do pomar. Caso o valor seja inferior ou igual a este, o procedimento de subscrição é automático. Caso o valor seja superior a este, é possível que o produtor solicite uma revisão dos valores dos capitais seguros, demonstrando que nos 3 anos intermédios dos últimos 5 anos, a produtividade que teve foi superior a esta por quilo e por quantidade por hectare. Essa demonstração terá que ser feita com base em faturas de venda e não apenas com base num qualquer cálculo em formato XLS. Paralelamente, temos o período de cobertura. E aqui é outro dos problemas em termos de atualização e desatualização. Já existem soluções no mercado que estendem a cobertura, fora do âmbito do IFAP,
fazendo aqui apólices gêmeas, mas o período de cobertura nem sempre respeita o que é a necessidade de cobertura para o produtor. E poderemos ter um período que está desajustado no tempo, mas principalmente temos um período que é curto face ao que é o risco da cultura em si. Olhando para as coberturas, temos o incêndio, a ação, queda de raio, o granizo, os tornados, a tromba de água, a geada e a queda de neve. Em particular, no que são os tornados, existe aqui também uma variação da definição do tornado por parte da seguradora. Nesta tipologia em concreto, temos seguradoras que definem como tornado ventos de velocidade igual ou superior a 80 km por hora. Temos outras seguradoras que os definem com base nos 120 km por hora. Isto coloca outras questões, como seja a capacidade de medir os ventos a quando a ocorrência do sinistro em fenómenos localizados, como sejam depressões, como sejam até os próprios tornados, e aí a importância da existência de estações meteorológicas nas explorações, não obstante a partir do dano ser também possível de alguma forma tentar aferir a velocidade dos ventos. Quanto às restantes designações, são quase do senso comum e destacam-se quer o granizo, quer a geada à norte. Ainda no âmbito desta apólice, temos um conjunto de conceitos, desde a bonificação, que oscila entre ser um produtor individual que tem uma bonificação de 57%, um produtor coletivo que tem uma bonificação de 60%, ou o produtor que tem estatuto de agricultor familiar que tem uma bonificação de 70%. Estas bonificações, nesta metodologia, são pagas diretamente pelo Estado, pelo IFAP, às seguradoras, ficando a cargo do produtor apenas o pagamento do remanescente do prémio e do imposto na sua globalidade. Toda a comparticipação do prémio que é feita é prémio sem imposto, o imposto é pago a 100% pelo produtor. Temos também o conceito de prejuízo mínimo indenizável, que novamente oscila de seguradora em função das seguradoras, o mais usual serão os 30%, e é o mínimo de perda que tem que existir numa parcela ou numa subparcela para que a apólice possa ser acionada. Este conceito existe nas produções ao ar livre, dado-se assumir que é natural algum tipo de perda face ao que é a produção em risco. Existe quem considere 20, 30 valores aceitáveis, acima disso já estamos perante um sinistro, mas existe aqui esta variação. Acima dos 20 ou 30%, o sinistro é analisado na sua globalidade, ou o conjunto de sinistros ao longo de um ano, porque este é prejuízo mínimo indenizável acumulado numa campanha. Poderemos ter um incidente que afeta 5% da parcela, outro que afeta 20% e outro que afeta 10%. Temos aqui já o cúmulo dos 35%, portanto a apólice neste momento já é acionável e o cálculo e o apuramento dos prejuízos vai sobre 100% do capital e não deprecia estes 30%. Verificando-se a existência de um sinistro, tal que seja elegível para pagamento na apólice, aí sim fica a cargo do segurado o valor de 20% da indenização que vier a ser apurada. Aqui é a franquia e ela não é acumulável com o prejuízo mínimo indenizável, só funciona quando o prejuízo mínimo indenizável, que é só um trigger de acionamento, é atingido. Temos depois aqui o conceito de produtividade para determinação do capital seguro, o valor anual da produção esperada, definido por unidade de produção, parcela ou subparcela, a escolha da determinação de parcela como medida de acionamento do sinistro ou subparcela fica a cargo sempre do segurado, fica sempre a cargo do produtor. Define de que forma é que quer emitir a apólice. E este capital, tal como referido no slide anterior, é de aceitação automática dentro dos limites do GPP. O risco não, esse está sujeito à análise assessoradora em função das áreas geográficas e pode ser contestado mediante os 3 anos, a análise dos 3 anos intermédios dos últimos 5 anos, eliminando naturalmente o melhor e o pior. Temos depois, dentro novamente da metodologia tradicional, o seguro vitícola de colheitas, que não é muito diferente do que estivemos a comentar agora. As entidades que o podem contratar são as mesmas. As coberturas são as mesmas, incluindo a insolação que não está cá, mas o conceito é
é o mesmo, e a bonificação aqui sim varia e tem vários enquadramentos diferentes. No individual temos uma bonificação de 75% se quiser descurar apenas o risco catastrófico, as catástrofes naturais ou eventos similares. No individual, se pretendermos ter este painel de coberturas mais amplo que constavam no slide anterior, temos uma bonificação apenas de 50%. Se olharmos para o coletivo, o princípio é o mesmo, tendo o máximo de 80% e o mínimo igual nos 50%. Existe aqui uma uniformização nos 50% de bonificação, se reduzimos o tal prejuízo mínimo indenizável de 30% para 5%. No seguro tradicional, no horizontal, não é possível chegar a níveis de 55%, ou não tem sido normal até agora. No seguro vitícola de colheitas isso tem sido possível. As franquias ascendem da mesma forma aos 20% e são aplicáveis quando atingido o prejuízo mínimo indenizável. Estas duas soluções são aquelas mais tradicionais, as que mais conhecemos, as que são mais divulgadas e as que contam diretamente com a subsidiação do Estado e dos organismos que o constituem. Paralelamente, e dado o que tem sido a história da FREGO, na qual trabalha há cerca de 20 anos, de procurar responder a lacunas que o mercado tem ao nível das coberturas, em 2009, quando do evento que ocorreu em Torres Vedras, do tornado, procuramos uma solução que respondesse não apenas às produções ao ar livre, onde tem um custo muito dirigido ao produto, ao que se perde, ao que não se consegue colher e vender, e direcionada também às produções em estufa, onde temos investimentos substancialmente superiores, custos fixos, quer em termos de quadro de pessoal e de outros fornecimentos fixos também eles, bastante mais avultados do que nas produções ao ar livre, e então com um dano bastante diferente. Encontramos essa solução em 2011 e desde então estamos a comercializá-la nos termos que aqui vou apresentar, sendo ela também passível de comparticipação, não para produtores a título individual, mas para organizações de produtores. Esta solução, tal como foi, está fora do âmbito do IFAP, pode ser comparticipada em até 50% do seu custo apenas na componente das culturas, não na componente das estruturas e dos plásticos, essas não são passíveis de serem comparticipadas até o momento, não obstante já terem sido feitas algumas exposições ao IFAP nesse sentido, até 50% do custo no âmbito dos programas operacionais das organizações de produtores e de acordo com a portaria 166 de 2012. Procura igualmente responder a um conjunto de custos fixos que são característicos destas explorações e há o tempo também que as mesmas levam a ser repostas em caso de catástrofe. Este tipo de produção tem uma característica em termos de reposição em catástrofes. Quando ocorre um evento, ele tende a ser localizado e tende a devastar grande parte das explorações que existem nessa zona geográfica. Tivemos já esse evento em Torres Vedras, tivemos um evento de grande dimensão também com um tornado no Algarve, que ou entrou em Faro e saiu em Tavira, ou entrou em Tavira e saiu em Faro, agora não estou certo. Tivemos um evento similar também já em Odmira, na zona de Coimbra, e quando ocorrem, devastam tudo o que está naquela região. Aí o tempo de reposição da atividade, os custos para repor, os custos para reconstruir tendem a ser mais elevados e daí a importância de não nos cingirmos apenas ao produto. Não obstante não ter essa comparticipação direta do IFAP, e isto já por alguns testes feitos, estas soluções, como incidem o seu risco na estrutura mais do que na cultura, a contratação do seguro da cultura, por vezes, ou com alguma regularidade, é mais barato, 100% a cargo do produtor, do que na comparticipação por parte do IFAP, no pagamento por parte do produtor após a comparticipação do IFAP, analisando o segundo horizontal de colheitas. Isto pode ser analisado casuisticamente, mas a percepção que temos na análise de mercado é esta. Em termos de coberturas, não é muito diferente do que os seguros de colheitas. Existe aqui uma grande particularidade, que se prende com as tempestades, tornados que referíamos atrás, e onde aqui temos previsto 50,4 km por hora. E esta velocidade nenhuma estrutura deve ceder, se cede é porque não tem a mínima resistência, e esta métrica foi considerada no desenho do produto
para que não hajam dúvidas. Há o vento forte, o vento ciclónico, o tornado, e não estamos a discutir se estamos perante 99 km ou 100 km. 50.4 é o mínimo que é considerado aceitável para que a estrutura possa resistir. Depois garante o granizo, incluindo a perfuração dos plásticos com bolas de dimensão superior a uma determinada volumetria que está definida. O incêndio, a queda de raio, o furto ou roubo, as águas e outros riscos, nomeadamente as inundações e até os próprios transbordos de riachos ou ribeiros que estejam próximos da exploração, e a remoção e destruição de escombros. Grande parte do custo com a reposição da estufa prendem-se com remover os escombros, por vezes remover sapatas e voltar a reconstruir. Permitem ainda, e em algumas culturas é crítico, garantir riscos associados à mecânica da exploração. O facto do sistema de irrigação falhar ou começar a debitar caudais e composições de nutrientes diferentes do que estava parametrizado e danificar as plantas é algo que pode ser garantido. A incapacidade de manter as telas de sombreamento, ou de fecharem, ou similar, também é possível porque a luminosidade pode afetar algumas plantas, e a própria falha dos sistemas de aquecimento ou do próprio fecho mecânico das aberturas, que pode ser também um trigger para ser coberto. Não é usual, pelo seu custo e baixa e reduzida probabilidade de ocorrência, que estas 3 coberturas sejam contratualizadas, agora é possível que o sejam também. Na metodologia de capitais, ela é também mais justa para o produtor, para o segurado. Ao nível das estruturas e tudo o que é edificados de apoio, armazéns, charcas, etc., eles devem ser seguros pelo custo de reconstrução e novo, e os plásticos pelo seu custo de substituição. Já no que se refere às culturas e produções, o que está em causa é o volume de negócios. O volume de negócios à saída da exploração. As franquias variam em função do tipo de risco, mas têm sempre mínimos a partir dos 5.000 euros. E os plásticos sofrem uma depreciação de 2,5% ao mês, no máximo de 36 meses de cobertura. Plásticos que sejam destruídos, danificados ao 37º mês não têm cobertura no âmbito da apólice. Ultrapassado estes 36 meses de vida dos plásticos, eles não têm cobertura, as culturas que estão dentro da estufa não deixam de ter cobertura, o que poderia ser uma situação normal, poderia ser entendido que havia aqui negligência na não substituição dos plásticos, mas passam a ter uma franquia adicional de mais 50% dos danos apenas nas culturas e apenas naquelas em que os plásticos não tinham sido substituídos no devido tempo. Na metodologia de quantificação do sinistro, sempre que existe a reconstrução da estufa, não é aplicada qualquer depreciação por uso e desgaste, é pago o valor de reconstrução mediante orçamentos e faturas até ao máximo do capital seguro. Se o produtor entender que quer liquidar a exploração e não quer dar continuidade à atividade, a seguradora vai-lhe pagar a indenização deduzindo do desgaste da estufa. E se ela tinha uma vida útil de 20 anos e tem 10 anos de uso, terá uma depreciação equivalente a esses 10 anos. Nos invólucros, o custo de substituição em novo dos mesmos. E aplica-se o mesmo conceito em caso de liquidação ou não, depreciação ou não. Nas culturas e produções, a componente de cobertura de pagamento de indenização abarca todo o produto que foi perdido no momento do sinistro, todos os custos que foram incorridos até aquele momento para a produção. Podemos não ter ainda uma planta com produto em si, mas já existirá um conjunto de custos com a colocação da planta, com a alimentação, com o tratamento até aquele momento, e todos esses custos são pagos ao invés do produto que ainda não existe. E depois é pago também pela seguradora toda a estrutura de custos fixos, salários, leasings, contadores, outros encargos fixos à exploração ou à parte da exploração afetada, durante o período em que a mesma é reconstruída e no máximo de 12 meses. Numa situação catastrófica, onde nos deparamos com uma escassez de matéria-prima, como a que vivemos atualmente ao nível dos metais, pela guerra, pela escassez de mão de obra para as construções, aqui o desequilíbrio entre oferta e procura de ambos, poderemos ter um período de construção mais amplo e custos fixos a continuar a serem suportados pelo produtor durante mais tempo. E esses vão ser calculados pela apólice até ao período de 12 meses. Paralelamente, pagará também,
e aqui é a terceira verba no âmbito das colheitas, das culturas, o lucro líquido da produção não perdida. Este lucro líquido é apurado normalmente, tendo por base os 12 meses anteriores ao sinistro e conjugando também as tendências de mercado. Estamos perante aumento de preço e de margens, estamos perante redução. É uma análise que tem que ser feita com o produtor e com o perito, caso a caso. Sabemos que esta componente de lucro líquido é uma componente difícil de ser medida com exatidão à partida, quando estamos a participar do sinistro, mas é algo que a contabilidade permite, com algum grau de rigor, chegar a valores próximos entre as duas partes, entre o perito e o produtor também. Temos depois uma última componente. Neste momento já não é totalmente desconhecida em Portugal, já foram contratualizadas algumas apólices em Portugal, que são os seguros paramétricos. Os seguros paramétricos não são apenas para o setor agrícola. Os seguros paramétricos podem funcionar para qualquer setor, vamos focar no setor agrícola, mas tem aqui muitos outros que são um exemplo do que poderá ser definido, e faz com que seja pago automaticamente uma indenização, e essa indenização pode ser gradual, em função de ser atingido um determinado parâmetro. Um exemplo dos primeiros contratos que acompanhei paramétricos em Portugal foram na região do Algarve e na cultura do abacate. Na cultura do abacate foi determinado que com menos 2 graus de temperatura num determinado período de produção, a planta sofreria uma perda de 25% da sua fruta. Se essa temperatura atingisse nesse mesmo período 4 graus negativos, toda a produção estaria comprometida. Estes foram os triggers que nós definimos. O que foi definido, e isto a apólice estava ligada diretamente a uma estação meteorológica. O que foi terminado é que aos 2 graus havia uma perda de 25%, aos 3 graus havia uma perda de 50% e aos 4 graus havia uma perda de 100%. Não ocorreu um sinistro porque essas temperaturas não foram atingidas. Se essa temperatura tivesse sido atingida, a partir do momento que nesse período fossem atingidos os 2 graus, automaticamente, independentemente de existir dano ou não, a seguradora pagaria 25% de indenização. Se fossem atingidos os 3, corrigiria para os 50%, e se fossem atingidos os 4, corrigiria para os 100% de indenização. Isto de forma automática, sem que haja uma validação de existência ou não de dano. É uma tipologia de contrato mais limitada em termos de áreas, em termos de existência ou não de estações meteorológicas e da capacidade das mesmas. É uma metodologia que tende a ser mais usada em explorações de maior dimensão, em algumas culturas onde isto é passível de ser medido. A temperatura é passível de ser medida, existem estações que também conseguem medir a volumetria das chuvas ou do granizo, portanto há vários indicadores que podem ser medidos, e da capacidade de uns triggers que depois levem ao acionamento. Esta é a metodologia mais simples, é muito usada lá fora, cá ainda tem uma história muito, muito curta. E depois, como referido, tanto dá para o setor agrícola por estes parâmetros, como dá para o setor das energias renováveis por falta de sol, poderá dar para o turismo e lazer, poderá dar para todos os fatores em que eu consiga, para todos os setores em que eu consiga definir um trigger em que eu possa acionar e depois o consiga medir também. Existem algumas coberturas no âmbito paramétrico que não vão às estações meteorológicas, vão à análise de satélite, sendo que aí creio que em Portugal ainda não terá sido feita nenhuma e não temos o mesmo grau de conhecimento e de experiência que já temos na componente das estações meteorológicas. O modelo de funcionamento, definir o trigger ao acionamento e ao pagamento da indenização de forma automática. Embora o momento do pagamento possa não ser o momento da ocorrência do evento, automaticamente a apólice fica carregada com aquele valor de sinistro. E de que forma é que o prémio é calculado? Eu estou a determinar os danos, o trigger, e num período de 5, 10 anos, 3 anos, depende de seguradora, quantas vezes é que estes parâmetros foram atingidos? E com que dimensão? E qual é que teria sido a indenização que eu teria pago no acumulado deste período que foi em análise? É isso que me vai determinar o que é que eu deverei ou tenderei a pagar no futuro, sendo que depois há aqui um grau de incerteza que é incluído, que são as alterações climáticas, que são mais frequentes do que eram no passado e tenderá a manter-se.
Aqui é mais algum enquadramento. Bases de dados estatísticas oficiais, estações meteorológicas, podem ser públicas ou privadas. Quando são privadas, o que há é uma ligação através da empresa que vos assessora nessa área entre a seguradora e a estação meteorológica, para estar permanentemente ligada, e a base de satélite também. Depois temos aqui alguns dos triggers, as temperaturas, e em função dos setores, uma vaga de calor, gelado, vaga de frio, a precipitação, a seca, velocidades de ventos ou falta deles, as umidades, o nível das águas, radiação solar, nomeadamente pela questão da insolação. Tudo isto, sendo um trigger que possa ser metido, é algo que pode ser implementado numa apólice paramétrica. A metodologia que referi há pouco, o trigger e o limite, neste caso em concreto, temos aqui na precipitação o momento em que o limite foi alcançado e onde houve acionamento da apólice. Até lá estávamos com esta variação sempre dentro dos limites que tinham sido definidos. E depois poderemos também fazê-lo com base em seguros de rendimento por área. Novamente é algo que fará mais sentido em explorações de muito grande dimensão e onde tenho por fatores que estão determinados variações de produtividade relevantes, e essas variações são também passíveis de serem transferidas para a seguradora. Não decorrendo de um fenómeno específico, mas de um conjunto de fatores que vão induzir nessa alteração. Temos depois aqui o exemplo de uma fórmula de cálculo, de um contrato, onde em 5 anos de análise, com os triggers que foram definidos, com um período de cobertura de 1 de junho a 30 de setembro, em 5 anos teríamos uma indenização expectável a pagar 250 mil euros num dos anos e os outros anos os limites não foram alcançados. A seguradora entendeu, por força desta análise, que para assegurar esta exploração necessitaria de um prémio de 56 mil euros e que não é mais nem menos, falta aqui o dado relevante à franquia, que também existiria no contrato naturalmente, e que não é mais nem menos do que um pouco acima do acumular dos 5 anos, considerando os 250 mil euros de sinistro. Tudo isto são estatísticas com as quais as seguradoras trabalham e que tendem a incorporar cada vez mais os graus de incerteza climáticos, de secas, etc., que estamos a viver. E em termos de apresentação, procurei ser o mais breve possível, seria fundamentalmente isto. Ok, Luís Teixeira, muito obrigado. Acho que temos aqui elementos interessantes para falarmos. Para mim, pelo menos, esta parte dos seguros paramétricos é uma novidade que me parece muito, muito interessante. Aqui, do ponto de vista de dimensão de explorações ou volume de negócios, tem ideia de qual é o limite mínimo que compensará fazer este tipo de seguros? Nos paramétricos? Sim. Nos paramétricos, mais do que a dimensão da exploração, estaremos a falar na dimensão do prémio. O mínimo que conseguirá emitir uma apólice, ou que conseguimos emitir até hoje uma apólice em Portugal, foi nos 10 mil euros, o mínimo de custo. Estes valores tendem a aumentar, se quisermos aumentar o leque de seguradoras disponíveis para o contratualizar. Se o seguro for contratualizado em sede de uma organização de produtores, isto é um prémio agregado para todos eles. Se for a título individual, é mais difícil que assim seja. Mas vai muito por essa ordem de grandeza. Naturalmente, uma exploração de 2 hectares dificilmente conseguirá acomodar um prémio desta grandeza. Ou se consegue acomodá-lo é porque é um risco de tal forma que a seguradora também não o quer subscrever. Mas em grandes explorações, isto é possível que ocorra, na vinha, em algumas no norte, mas também em toda a zona do Alentejo, tudo o que sejam olivais, as próprias plantações de kiwis a norte e os pomares que também têm grande dimensão, são já analisáveis nesta tipologia de contrato. Okay. Passando para a primeira questão, peço desculpa que estou... vale a pena fazer seguros de colheita quando o governo paga subsídios sempre que há fenómenos meteorológicos? A informação que temos, que tem sido uma tentativa ou uma orientação que tem existido no governo, é que o subsídio só deve ser pago a quem fez seguro.
Os subsídios, no caso das calamidades, devem continuar a existir, porque nem tudo é passível de ser segurado, mas devem continuar a existir a quem teve preocupação de fazer o seguro ou que, tendo tido essa preocupação, ninguém lhe o fez. Porque não sendo o seguro obrigatório, e se formos para as regiões D e E, é possível que um produtor não consiga fazer seguro. E nesse momento, as seguradoras entregaram-lhe uma declaração que não lhe faziam seguros e ele tem legitimidade para chegar dentro do poder central e dos organismos competentes e pedir mais ajuda. Quando não faz seguro por decisão própria, não faz sentido nenhum que o governo auxilie. Em eventos que assistimos e que participamos com membros do GPP, existiam algumas orientações para que isto viesse a acontecer. Acredito que não tenho a convicção se já ocorre ou não, mas a tendência é para que assim seja. Senão cria aqui um sistema injusto, que é quem mais se protege é quem menos recebe, porque a subsidiação não leva em conta os limites de produtividade, tem outras métricas diferentes, e quem faz seguro está sujeito a franquias, a prejuízos mínimos indenizáveis, e por vezes só é ajudado em sede de subsídio se não tivesse a pólice, porque se a tivesse, mesmo com limitações, já poderá não ser. Obrigado. Aqui faz uma pergunta, o que são seguros agrícolas paramétricos? Penso que isto foi explicado. E depois pergunta, a FREGO faz este tipo de seguros? Faz. A FREGO faz e já fez. Os primeiros que subscrevemos foram no Algarve, e foi a cultura do abacate. E a dificuldade aqui nos paramétricos prende-se não só com a dimensão das explorações, mas com a existência de sistemas de medição, estações meteorológicas que consigam cobrir, ter uma cobertura ampla em termos de exploração, porque, nomeadamente, no que são as produções a norte e no interior, as alterações, as altitudes influenciam os fenómenos, e então uma estação meteorológica pode não detectar o dano, mas na outra extremidade do mar eu tenho lá o dano. Então tem que haver esta capacidade de medição e depois tem que haver um trigger que eu consiga definir. É usual chegarmos ao produtor, mas qual é que é o trigger? E como é um contrato novo, como é um risco diferente, não há a percepção de que é com os 2 graus, é com os 3 graus. É um contrato que leva a algum estudo, que leva o produtor a ter que amadurecer a ideia e a tratá-lo com o tempo. Mas, objetivamente, é aquele que tende a ser mais eficiente financeiramente e que tende a dar um conforto e uma agilidade em termos de tratamento processual mais rápido. Uma nota ainda sobre o que conseguimos fazer nesse primeiro contrato. O abacate tem uma particularidade, onde no ano de produção de uma campanha já está na árvore a flor, creio que será esse o termo, da campanha do ano seguinte. Nesse princípio indenizatório que definimos em 7 paramétricos, nós pagávamos 2 anos de faturação, porque se o evento ocorresse, ele destruía as 2 campanhas. E ao destruir as 2 campanhas, nós estaríamos a pagar as 2 perdas, apesar de só termos fruto de uma delas. E é também uma métrica, uma capacidade de gerir o risco que os produtos que estão no âmbito do IFAP não têm esta versatilidade. Do ponto de vista da vossa experiência, para nós aprendermos um pouco, porque este tipo de seguros é uma novidade, além do abacateiro, que outras produções agrícolas têm contratualizado seguros paramétricos? Da nossa parte, até hoje só subscrevemos para o abacate. Sim. Já fizemos algumas análises para a vinha, sim. Já fizemos análises para o olival e para os pomares de maçãs. A grande dificuldade para não ter avançado até este momento prende-se com a reduzida quantidade de estações meteorológicas. Com a seguradora já trabalhamos no sentido de tentar acordar instalações a preços mais simpáticos e com estações que ofereçam a robustez técnica que assim é exigida, mas estamos muito nesse limbo ainda. Agora, é uma questão de tempo. O abacate foi mais fácil porque sendo explorações novas, que são explorações que tendem a estar dotadas já deste tipo de sistemas. Mas, por exemplo, estações meteorológicas... Sim, mas estações meteorológicas tipo o Wise Crop servem? A estação tem que estar aqui, se ela servir ou não, depende da capacidade que existe em que ela esteja ligada à poluição ou não. Sim. O que existe sempre é a necessidade, primeiro, da estação tecnicamente ser validada pela seguradora, okay, os requisitos técnicos da estação, e depois de ela estar permanentemente ligada. Quando o sinistro ocorrer,
nesse mesmo minuto, a seguradora tem carregado o valor de indemnização que vai ter que pagar em determinada data, independentemente de existir dano ou não. O exemplo que lhe dei nos 2 graus, que vos dei nos 2 graus, poderia não ter havido dano nenhum e 25% do capital de 2 anos de produção já estariam a ser pagos. Claro, claro. Tem essa particularidade. Mas já existe interesse. Sim. É só colocar uma questão: qual é que é a ordem de grandeza do prémio, percentualmente ao valor seguro? Tínhamos aquele exemplo, tínhamos ali uma taxa de 5% para aquela cultura que tinha aquele grau de incidência. Okay. As taxas já tivemos subscrição com taxas de 2%, de 1%, 3%. Elas vão respeitar um pomar ou uma organização de produtores, pode ter várias taxas, porque tem uma parte dos pomares que tem sistemas anti-geada, tem outra parte que estão mais expostas a uma região mais gravosa. Todos estes fatores contribuem para o cálculo do prémio. Quando falamos em justiça, eles vão analisar um período, neste caso foi de 5 anos, pode ser outro, vão analisar um período e é mediante esse período de ocorrência passada que vão prever o futuro, incluindo aqui a margem de evolução. Mas é algo mais rigoroso. Se tudo se mantiver como ao passado, a seguradora ganha pouco dinheiro. Se correr muito bem, a seguradora vai ganhar muito dinheiro. Se correr mal, a seguradora vai perder muito dinheiro. Mas esta é a métrica que ela vai usar. Pois eu fiz a pergunta porque, assim, pelas contas de cultura que eu tenho feito, o custo do prémio de seguro não pode ser superior a 3% do volume de negócios. Ou seja, acima disso, o agricultor tem dificuldade em pagar, exceto se estiver naqueles casos que indicou há pouco, que se não tiver o sinistro todos os anos, tem ano sim, ano não, ou 3 em 3, não é? Portanto, mas isso não estamos a falar de situações normais de risco. Passava agora para a próxima questão. Quais as razões que os seguros de colheitas não funcionam em Portugal? Os seguros de colheitas funcionam. Podem não funcionar como nós gostaríamos. Mas a principal razão, e se olharmos os dados históricos, existe alguma informação publicada sobre isto, nós nos últimos 20 anos, possivelmente, perdemos 80% dos seguros de colheitas que eram feitos há 20 anos atrás. E os prémios triplicaram ou quadriplicaram. Portanto, o que temos é uma saída de dentro do sistema dos produtores menos suscetíveis a sinistros, e falamos das regiões de risco mais baixas, e a permanência no sistema, quando lhes é aceitável, dos produtores que estão mais expostos a sinistros. Isto é um dos motivos. Isto faz também com que existam poucas seguradoras disponíveis para subscrever, e elas são cada vez menos. Entrou agora um operador novo, até com condições um pouco mais interessantes do ponto de vista de extensões de cobertura, mas não existe um leque muito grande de seguradoras. Se consultarmos o regulador, praticamente todas as seguradoras que estão no mercado têm o ramo de seguro de colheitas inscrito para comercialização, mas elas não comercializam por estas razões. E depois prende-se com este desequilíbrio entre prémios e custos com sinistros, esta frequência, com algumas particularidades que vão sendo incluídas nas apólices. Já encontramos situações onde só pagariam a fruta se ela estivesse no chão, não podia estar na árvore. Portanto, depois de um evento de granizo, o produtor teria que ir ao pomar varejá-lo para que tivesse indenização, o que é um completo absurdo. Temos depois outras situações onde se pagam pela quantidade de danos que a fruta tem. É outro problema também. Uma pera, se tiver uma picada de granizo ou 3, é indiferente, ela só serve para a indústria. Nunca vai para o linear. E é outra metodologia também incorreta do ponto de vista de apuramento de indenizações. E tudo isto leva a que existe essa fama de que os seguros não funcionam. E eles funcionam, temos é que salvaguardar estas situações e no limite não os contratar ou contratar diferente. Mas salvaguardar estas situações quando estamos a contratar. E não apenas, eu já fiz um seguro de colheitas. Mas ele depois tem um conjunto de especificidades que eu não conheço. Eu fiz o seguro e ele cobre esta realidade. Fora desta realidade, eu posso fazer outro ou posso não fazer nenhum. Mas é este o segredo, está na contratação e não no sinistro. Eu digo isto porque até há uns 15 anos atrás contratava seguros de colheitas para os meus kiwis. E depois deixei de o fazer porque fiz as contas aos prémios e os prémios que eu pagaria em 5 anos cobriria o prejuízo que eu tivesse. Portanto, já começava a entrar num valor de prémios que eu podia fazer o meu próprio seguro, ou seja, se colocar o dinheiro do lado que pagaria à companhia, portanto, tornou o negócio não interessante. E depois, por outro lado, também, entre as questões de franquias
e desvalorizações, portanto, o que acontece entre o prémio e o que se recebia face ao valor seguro eram valores muito baixos. Eu acho que é por aqui um bocadinho que desincentivam a contratação de Sim. seguros. Concorda ou estou Não, desatualizado? eu concordo que a metodologia e as limitações e as particularidades que existem são inibidoras à contratação. Não inibidoras porque pode haver esse desequilíbrio, porque existe aqui um grau de instabilidade que tem que ser ponderado sempre, mas inibidoras porque eu tenho limitações de produção, limitações de peso por quilo, limitações depois nas tabelas de depreciação do fruto, prejuízos mínimos, tenho franquias, tenho um conjunto de fatores que tornam todo o processo gradual muito confuso. Quando temos este tipo de explorações, e daí o aparecimento dos paramétricos e ser eventualmente o futuro. Eu nos paramétricos posso seguir o mesmo racional que está a seguir. Eu em 5 anos tenho esta instabilidade. Então, eu como tenho dimensão e estou bastante acima dos mínimos que a seguradora aceita emitir, eu estou confortável em ter uma franquia de 30% dos danos. Portanto, 30% dos danos ficam a meu cargo e eu só quero que me pague o 60%, só quero que me pague o catastrófico. E vou ter um prémio que me vai garantir apenas o catastrófico. E não a frequência. Porque a frequência não deverá, em colheitas ou noutro seguro, ser transferida, com exceção dos seguros obrigatórios, para uma seguradora. Porque ela vai ocorrer, é um risco operacional do produtor. A gravidade é que deve ser transferida. E as apólices devem estar mais preparadas para a gravidade do que para a frequência. Se não levam ao que diz, e fez essas contas, saiu, geralmente quem faz essas contas sai, e quem fica é quem faz essas contas e o saldo vai ao contrário. Claro. Não, isso eu estou de acordo consigo, que é que o pagamento do sinistro deve ser uma garantia de rendimento mínimo e não uma garantia absoluta de rendimento todos os anos. Avançando nas questões, a vossa empresa faz seguros contra incêndios na floresta? Faz. Eles podem ser analisados tanto do ponto de vista de cobertura no âmbito dos seguros florestais. Podia ter colocado também este, mas fugimos mais para os agrícolas, mas não deixa de ser um seguro também de produção, como pode ser também enquadrada no âmbito paramétrico e aí com medição por satélite tem que ser analisada novamente a área, a limpeza, a contiguidade, são esses, nesse tipo de produção, os fatores que vão influenciar a contratação e o custo. As companhias de seguros estrangeiras fazem parcerias com corretoras nacionais para determinados seguros agrícolas? Relativamente a seguradoras estrangeiras, nós já só temos uma em Portugal que não é estrangeira, que é a Lusitânia. Todas as restantes já são estrangeiras. Okay. São as chamadas generalistas ou de nicho. Todas as seguradoras por via direta ou indireta que estão a operar em Portugal têm um representante comercial em Portugal. Existem seguradoras de nicho que trabalham com corretores ou com mediadores e que não estão fisicamente em Portugal, mas que estão cá registadas. E existem seguradoras que têm representantes cá em Portugal. Nós representamos um conjunto de seguradoras francesas e inglesas no âmbito dos paramétricos e representamos talvez o maior grupo segurador holandês no âmbito das produções em estufa. Já o fazemos desde 2011 e tem sido a solução mais viável e a solução mais eficiente para todas as partes, quer em termos financeiros, quer em termos de funcionamento. Porque Portugal terá sempre um problema de dimensão. Nós, com exceção das pescas, onde temos uma área enorme, nós, em termos de terra, temos sempre um problema de dimensão. Portanto, é essa pequena dimensão, por vezes, que faz com que as soluções não sejam viáveis, não tenham continuidade. Então, há que as ir buscar lá fora, tratá-las em Portugal como são tratadas lá fora, é mais uma unidade de risco, é mais uma apólice que está emitida numa determinada geografia, e aí sim os produtores portugueses não ficarem à margem das boas práticas que temos lá fora. Isso, na sua opinião, essa economia de escala é mesmo repercutida ao nível dos prémios? Ou ainda estamos naquela fase de ver para crer? É repercutida. Nós, quando iniciamos esta operação de importação na área agrícola, temos noutras áreas, nomeadamente logística, já há uns 20 anos, mas na área agrícola em 2011, nós tivemos a grande dificuldade foi esta solução não é apoiada pelo Estado. E então, como não é apoiada pelo Estado, não tem interesse. A determinada altura, fizemos umas simulações entre ter a solução do Estado e ter a solução fora do Estado, mas nesta especificidade em produções em ambiente controlado. E ficava mais barato fazer o seguro em estufa sem apoio do Estado do que fazer o seguro em estufa com o apoio do Estado. Isto para a framboesa, no caso em concreto. A escala, nós vamos
atender às nossas coordenadas geográficas. Estamos em Portugal, como podemos estar em Espanha e em França. O risco vai ser analisado atendendo a isso mesmo, mas a estufa que é subscrita aqui, ou a estufa que é subscrita em Espanha, entra num bolo de subscrição de estufas que são subscritas em Portugal, em França, na Holanda, no Reino Unido, na Austrália. Portanto, é uma dimensão completamente diferente. Prova disso é que em anos de maus resultados, muito maus resultados, como foram o ano 2015 e o ano 2019, a seguradora não saiu. Nem agravou exponencialmente os custos. Porque, efetivamente, foram anos que correram bastante mal, que não são passíveis de serem recuperados em 5, 10 anos, mas que são fenómenos que ocorrem aqui hoje, ocorrem noutra geografia, noutra altura, mas existe aqui o princípio do cooperativismo, onde uns vão suportando os outros, e é isto que vai levando a essa eficiência que refiro. Próxima questão. Fazem seguros de colheitas para produção de physalis e maracujá roxo? Eu creio que sim, que eles estão elegíveis no âmbito do IFAP. No âmbito paramétrico é analisável objetivamente. No âmbito do IFAP, falávamos maracujá roxo. E physalis? Era algo que teria que lhe confirmar, porque não tenho agora essa informação que lhe consiga precisar com certeza, mas podemos depois, se nos enviar o contacto, se enviarem um pedido de contacto, podemos validar convosco e em função da dimensão poder-se-á sempre olhar para outra via que não a tradicional. Ok. Tenho 1 hectare de cerejas em Rezende que produz 7 toneladas. Tenho vendido a um preço mínimo de 1,45 € por quilo. Quanto me pode custar o seguro para esta produção? Inclui o risco dos frutos rachados por chuva? Pode incluir esse risco. O 1,47 € está dentro dos limites do GPP, portanto há aqui uma elegibilidade. Tem que ser analisado, o custo tem que ser analisado em função da região em concreto em que a exploração se insere. E este processo de análise no âmbito do seguro modelo convencional, do seguro horizontal de colheitas, é feita havendo um cruzamento, uma autorização do produtor junto do IFAP para que a seguradora aceda ao parcelário e depois, cruzando os dados do parcelário com a região e com os limites que lhe estão a ser pedidos, vai fazer a sua quantificação e se o aceita ou não. Agora, é possível, o rachamento está incluído e os limites estão dentro do que é determinado pelo GPP. Portanto, nestes casos não há visita física, ou seja, é o controle do parcelário. Não há visita física, existe um timing de subscrição. Existe um período máximo até ao qual a seguradora aceita subscrever o risco, e que para a cereja já não falta muito, e depois, não obstante esse período teórico, não é um período que esteja determinado na lei, é um período teórico de definição de seguradora a seguradora. Se houver um evento, imaginemos que em Rezende, esta noite haveria um evento de geada gravíssimo. Possivelmente nenhuma seguradora mais subscreveria colheitas para Rezende em cereja a partir desta noite. Mas isto são riscos que podem sempre ocorrer. Agora, se houver aqui uma articulação de contactos, poderemos rapidamente quantificar essa situação e é possível. Obrigado. Que seguros possui a F-Rego para a pecuária? Seguros aqui a questão é qual é o tipo de pecuária. Mas sendo um pouco mais amplo, imagino, sei lá, que é uma vacaria de leite. A F-Rego trabalha, na sua essência, o segmento empresarial, e o segmento empresarial numa ótica de auditoria. Analisar os riscos, analisar as empresas e procurar criar um programa de seguros que vá ao encontro das suas necessidades. Portanto, várias empresas da mesma atividade podem ter necessidades diferentes. No caso em concreto, se pegarmos numa vacaria, nós temos os seguros de acidentes de trabalho, os seguros das instalações, e ao nível dos animais, pode segurar o próprio animal. No caso da reprodução, isso é relevante, quer por acidente, quer por doença e morte, isso pode ser seguro também, e depois podem ser segurados a questão paramétrica por parâmetros que eu defina que tenham impacto na produção de leite. A título de exemplo,
Isto é possível de ser feito. Para que este tipo de seguros, quer da morte dos animais, quer de perdas de produção de leite, sejam feitos, é importante que a vacaria tenha alguma dimensão, senão dificilmente o produtor vai fazer. Agora, os acidentes de trabalho, o trator, o multirriscos, o próprio campo de milho, se assim o entenderem, no âmbito do seguro de colheitas, pode ser feito, e inclusive na parte dos campos de milho, existe já uma solução no mercado que garante os animais selvagens, com regras específicas, ainda com muito cuidado na subscrição, mas que já garante também o tema dos javalis, que em algumas regiões era crítico. Obrigado. Que seguros têm para estufas de tomate em hidroponia? O seguro de estufas de tomate, sendo em hidroponia ou não, é a metodologia exatamente que partilhei há pouco. Ele vai garantir, aliás, só fazendo aqui uma introdução, neste momento, em termos de mancha segurável em estufa, a maior mancha é a framboesa, a segunda maior mancha é o tomate, em hidroponia ou não. Ao nível da estufa do tomate, ele vai garantir toda a estrutura, vai garantir os invólucros e todos os equipamentos de apoio e vai garantir o tomate no que são a perda do produto, os encargos fixos durante a reconstrução da estufa e o lucro líquido. O facto de estar em hidroponia faz com que a verba afeta a estrutura e equipamento de exploração seja maior, porque o investimento é maior. E a própria produtividade, o lucro líquido, possam eles também ser maior. Portanto, temos aqui impacto ao nível dos capitais, não temos impacto ao nível da subscrição. Mas não têm seguros para o caso de avaria no sistema de hidroponia? Temos. Era aquela cobertura que referi que é raro contratar, mas pode ser contratada, que é os riscos associados à água. Se houver a falha no sistema de hidroponia, se houver uma falha no componente, na composição dos nutrientes que alimentam as próprias plantas, tudo isso é passível de ser assegurado. Ok, obrigado. A próxima, acho que já respondeu à próxima questão. Se é possível assegurar o risco de falta de água onde ela até agora não tenha ocorrido? O problema da seca é um problema que está a ser analisado muito no âmbito paramétrico, porque ela é um fenómeno que não é recente, é pouco frequente. Já tivemos aqui há uns anos atrás um problema de seca também quase tão grave como este. É algo que irá entrar na ordem do dia, mas também ficará cada vez mais caro à medida que o fenómeno se vai evidenciando, mas é possível de ser feito. Quais as vantagens dos seguros de colheita obrigatórios para todos os agricultores que recebem subsídios? Os seguros de colheitas não são obrigatórios. Sim. As vantagens, se o pagamento de subsídios dependesse da existência de um seguro de colheitas, a grande vantagem que existiria para o setor é que os seguros de colheitas seriam mais baratos. E possivelmente os subsídios até mais equilibrados. Isso são as grandes vantagens, porque teríamos uma indução na contratação do seguro que era feita pelo governo, pelo IFAP, pelas entidades do Estado, como trigger, como condição para que os apoios possam existir em situação de calamidade. A partir do momento em que nós aumentamos a base, as economias de escala, são as economias de escala. A partir do momento em que eu aumento a base, eu estou a introduzir os bons, os menos bons e os maus dentro do sistema. O prémio médio de todos tende a baixar. Em Espanha, ao lado, temos o Agroseguro, que é um consórcio de um conjunto de seguradoras, gerido em conjunto com todas elas, e creio até ser obrigatório. Portanto, é algo que faz parte da realidade agrícola espanhola. Em Portugal, não. Temos esta contratação isolada e de acordo com a vontade de cada um. Sim, mas o mercado português provavelmente é igual ou menor que algumas regiões autonómicas em Espanha, não é? No que diz respeito à agricultura. Sim, mas aqui não é uma questão de dimensão, é de partilha de risco. A partir do momento em que é obrigatório, há um equilíbrio. Aqui, não sendo obrigatório, temos uma deturpação do bom funcionamento do sistema. Penalizamos todos. Claro, esta questão da obrigatoriedade é tipo seguro automóvel, não é? Ninguém discute se segura ou não segura o automóvel, não é? Todos sabemos que temos de segurar. Não iríamos para essa dimensão, porque em Portugal nós temos um conjunto de seguros obrigatórios, em alguns casos até mais que o que deveriam ser, não é o caso da agricultura, mas na agricultura nunca chegaríamos aí. No entanto, se eu tiver o
o pagamento de um incentivo, o pagamento de um fundo de calamidade, o apoio do Estado quando um fenómeno natural ocorre e que tenha ocorrido com alguma frequência, condicionado à preocupação do produtor em ter seguro, eu teria logo uma indução na contratação. E esta indução na contratação iria fazer baixar o preço médio. Quando fazemos aqui a análise de que há 20 anos atrás eu possivelmente teria 20 vezes mais área segurada que o que tenho atualmente, e com um custo 8 ou 9 vezes menor, não sei se são estes números, mas tem uma dimensão similar, prende-se com isto. É que há 20 anos atrás o sistema estava a entrar e entravam todos. À medida que eles foram saindo, os custos médios têm vindo a aumentar, e aumentam ano após ano. E o racional que faz, de que acima de 5% já não faz sentido, é um racional porque, no mínimo, creio que em algumas zonas cobram menos que 5, mas isto depende muito de onde estejamos e da cultura, é que, no mínimo, é esta perda que a seguradora já sabe que vai ter em termos médios. E é aqui que está a tropar o sistema, e o Estado, se por um lado vem subsidiar os seguros, por outro lado vem subsidiar a não contratação de seguros. Eles estão aqui no meio da ponte, deveriam ir para uma das extremidades. Se eu entendi bem o seu raciocínio, e para clarificar para os nossos participantes, o que defende é que os fundos de calamidade só deveriam pagar e serem complementares a quem tivesse seguro contratualizado. Ou que tivesse tido a preocupação. Podem existir situações onde não é possível fazer seguro, porque ele não é obrigatório. Quando ele é obrigatório, o regulador diz a seguradora A tem que fazer o seguro e determina o preço que quiser. Quando ele não é obrigatório, se as seguradoras não quiserem fazer, o produtor fica sem seguro. Mas nesse momento, o produtor tem uma declaração em seu poder, todas as seguradoras, a dizer que tentou, mas não conseguiu. E nesse momento deve ser ajudado, ou pode ser ajudado. Quando, por sua livre vontade, não o faz, não faz grande sentido que o Estado venha dar a mão a seguir. Mas isto por uma ótica de justiça para o setor, porque caso contrário nós temos um setor desequilibrado e onde partimos todos pela não cobertura, e de hoje para amanhã poderemos ter uma situação onde o Estado não pode intervir porque a União Europeia diz que ele não pode intervir. Claro. E aí já não haverão fundos de calamidade, e a instabilidade que vivemos é propícia a isso. Obrigado. Sou agricultor em Porto Alegre. Como posso contratar seguros com a vossa empresa? Eu posso deixar aqui no bate-papo um endereço de e-mail, e depois o colega de proximidade, que acredito que seja o nosso escritório de Lisboa, falaria com a pessoa e faria uma visita ou recolheria toda a informação e daria um seguimento ao processo. Nós temos seguros contratualizados em todo o país. Temos uma mancha em termos agrícolas muito grande, quer no Alentejo, quer no Algarve, e feita até a partir do Porto. Aqui a localização não é um tema, não é um problema, é mais se conseguirmos aqui articular os contactos. Mas se quiser dizer o contacto, fica já registado. luis.teixeira@ferrego.pt. Portanto, repetindo, luis.teixeira@frego, tudo junto, frego.pt. Este domínio nos ajuda a comunicar, mas é a origem da empresa. Claro, obrigado. O que é preciso fazer para que os seguros agrícolas em Portugal ainda funcionem melhor? É preciso ter mais cuidado quando os contratamos. Acima de tudo é isto. Eles não irão alterar muito nos próximos anos se não houver aqui um forcing para que eles sejam contratualizados, portanto aumentar a mancha. O que temos que ter é, no momento em que os estamos a contratar, saber o que é que estamos a comprar. E comprar se nos for suficiente e confortável, e não comprar se não for. O racional está sempre na compra. Muito cuidado com o que estamos a comprar, validar qual é que é a metodologia usada nas peritagens, qual é a metodologia de pagamento de sinistros, qual é que é a tabela de depreciação, quais são os limites de produtividade. E se eu definir estes parâmetros todos à partida e os estiver salvaguardados, em caso de sinistro não vou ter problemas. Porque há aqui sempre uma liberdade que o produtor tem. A seguradora pode nomear o perito, mas o produtor também pode nomear um perito. E se eles não estiverem de acordo, no limite é um terceiro perito nomeado por ambos que vai dirimir aqui o conflito. Portanto, não há aqui nenhuma dependência absoluta do apuramento que é feito pela seguradora. Agora, se salvaguardarmos esses pontos, não temos problemas à frente. Obrigado. Qual o ponto forte diferenciador dos vossos seguros? O ponto forte diferenciador não está nos nossos seguros. Está na forma como nós vemos o nosso trabalho.
Nós focamos a nossa atividade em termos empresariais e não se limita ao setor agrícola, nós estamos em todos os setores empresariais, desde serviços, a indústria, a extração mineira, estamos em todos eles, e nós trabalhamos sempre ajustando um programa de seguros à empresa. Nós visitamos todas as empresas, conhecemos as empresas, as suas realidades, e ajustamos o que ela deve comprar, partilhamos, e depois tem ou não essa capacidade, podemos ir franquias, mas é muito ajustado à empresa. É isso que nos diferencia. Depois, quando encontramos, identificamos áreas que não estão suficientemente cobertas em Portugal, vamos procurando algumas soluções. E aí temos soluções que vêm da Alemanha, que vêm de França, que vêm da Holanda, que vêm de Espanha, que vêm do Reino Unido, muito novamente para satisfazer o que é o interesse do produtor. Se olharmos em termos agrícolas, neste momento temos um tema em Portugal, que é a produção de cannabis em estufa. Existem um conjunto de explorações, existe um problema regulatório que se prende com o facto do cannabis ser um narcótico e, por conseguinte, estar fora da aceitação das seguradoras, da Generalidade, mas existe o risco, e riscos com investimentos muito avultados e que têm que ser seguros. E esses seguros estão subscritos no Reino Unido, estão subscritos na Holanda, alguma componente está subscrita também em Portugal, mas identificámos a empresa, identificámos a necessidade, percebemos o que é que tinha que ser feito e fomos atrás da solução. Isso é o que diferencia o nosso trabalho. Excelente. Os seguros agrícolas em Portugal estão a funcionar bem? Os seguros agrícolas em Portugal, se forem bem contratados, estão a funcionar bem. Como qualquer seguro, se o seguro for bem contratado, se nós soubermos o que estamos a comprar e o que vamos contar à frente, eles estão a funcionar bem. Se a contratação for aligeirada, eles tendem a funcionar mal, e depois é necessário que, em caso de sinistro, haja sempre um acompanhamento, um bom acompanhamento ao perito e uma comunicação saudável e produtiva para que não se gere crispação e problemas. Cumprindo esses pressupostos, que são no momento da contratação, em caso de sinistro não há porquê deles funcionarem mal. Os seguros são subscritos fundamentalmente por seguradoras em Portugal que têm elevada robustez, das maiores seguradoras que estão a operar em Portugal. Portanto, este negócio não tem tanta dimensão para que elas quisessem manchar a sua imagem quando são os principais operadores. Agora, quando é subscrito com alguma ligeireza, teremos problemas à frente. Tenho um amigo que se instalou há pouco tempo como jovem agricultor e disse-me há dias que pode ter que devolver subsídios ao IFAP porque não consegue contratar seguros de colheita para a sua plantação de pessegueiros. É assim mesmo? Não há seguro de colheitas para produções de frutos de caroço? Não, a questão não é a produção de frutos de caroço. E aqui o engenheiro até terá uma expertise em termos deste tipo de problemas maior que o meu. Os seguros de colheitas, de acordo com o que é toda a normativa de contratação, obrigam uns determinados anos de pomar para que possam ser subscritos. O pessegueiro não tem que presente a idade, não sei se são os 3 anos, sei que o mirtilo e o kiwi são 3 anos, e só após o 3º ano, a título de exemplo, é que pode ser feito seguro de colheitas. E isto é algo que está definido pelo GPP, pelo um organismo estatal, ou no âmbito do Estado. Paralelamente, dizem-nos que para ter o benefício tem que ter seguro. Tem que ter um seguro que eles não permitem que sejam feitos. E andamos aqui num desencontro. É o Sr. Kafka. Exatamente. O que é que, por vezes, existem produtores que têm feito? Estão a plantar uma plantação de pessegueiros e têm já uma de citrinos ou de olival e fazem o seguro para os citrinos ou para o olival para demonstrar que já fizeram o seguro de colheitas. Não sei se isto é tecnicamente válido ou não, mas creio que tem sido feito. No máximo, o que poderia ser feito para esses pessegueiros, e o pessegueiro permite-o, era um seguro de incêndio para as árvores, para os... falha-me agora o termo técnico, mas para as árvores, e que quem avalia as candidaturas o aceitasse como válido, dado que a cobertura base do seguro de colheitas também é um incêndio. Poderá ser a forma que existe de resolver, mitigar o problema, mas não é aquela mais correta. A mais correta é exigida por um lado e impossibilitada por outro pela mesma entidade, no fundo. Esperemos que quem estipula estas regras a nível do Gabinete de Planeamento e Políticas nos esteja a ouvir
para perceber como é que é o senhor Kafka, né? Sim, nestes é um processos. disparate, mas não há nenhum termo mais suave que disparate, mas Claro, é o que claro, é. claro. E existem essas formas, pode fazer um seguro de incêndio para as árvores, existem outro tipo de árvores que não pode ser feito, outro tipo de opções, pode Isto é, segurar uma outra cultura que tenha, mas não há mais do que isto. claro, isto são as idiosincrasias próprias de diferentes instituições tuteladas pelo Ministério da Agricultura, não é? Enquanto a Autoridade de Gestão do PDR 2020, que gera as ajudas ao investimento, portanto é um objetivo de política colocar os produtores na contratação dos seguros de colheita, portanto, e coloca essa regra como valorizando mais as candidaturas. Por outro lado, o Gabinete de Planeamento e Políticas, outro organismo, estipula que, portanto, só podem ter seguros a partir do 3º ano, que é quando há produções, ou seja, quando há colheitas. Não é? Era Mas preciso. tudo o que são os apoios, e se olharmos, Sim. fugirmos agora do setor agrícola e se olharmos para o que é o fundo ambiental, a burocracia é de tal ordem que é inibidor ao bom funcionamento dos apoios e depois levam a que nós assistemos com alguma regularidade a dizer que tivemos que devolver fundos que não os conseguimos implementar em tempo útil. Mas aqui é algo que já foi da esfera dos seguros. Sim, mas isso é verdade. Mas é também, preocupante. não, no aspecto em que quem tem a responsabilidade política, quer seja intermédia, quer seja de topo, não tem esta preocupação de ir ao fundo dos problemas, ou seja, de perceber o que é que está na base deles e, portanto, e depois legislar e dar orientações formais e legais no sentido de ajustar estes sistemas. Na sua opinião, quais as razões que levam a que o Estado tenha de subsidiar os seguros? E depois tem uma segunda questão que é: o Estado tem pago os subsídios a tempo e horas ou há atrasos? A razão do porquê o Estado ter que subsidiar os seguros é uma metodologia de trabalho. Enquanto cidadão, não faz sentido que haja uma subsidiação para seguros. Deveria existir outra componente que fomentasse a agricultura. Nós estamos a viver uma conjuntura nestas últimas semanas que se tende a agravar nos próximos meses e anos de escassez de algum tipo de produtos agrícolas, nomeadamente os cereais, por força da guerra. E então o Estado deve fomentar que o pilar da economia de qualquer país, que é a agricultura, deva crescer. Se é por via dos seguros ou não, acredito que hajam outras mais eficientes. Quanto à questão do pagamento a tempo e horas, eu não sou uma seguradora, não sei se eles estão a receber a tempo e horas. Sei que em tempos, e isso foi partilhado pelas seguradoras há coisa de uns 7, 8 anos, haviam atrasos de anos, mas creio que essa situação estará corrigida. Não lhe consigo afirmar com certeza, porque não passa pelos corretores, mas creio que atualmente estará corrigido, porque caso contrário já não teríamos seguradora sequer no mercado a operar nestas condições. Claro. Tenho tido dificuldades em encontrar um seguro para plantas aromáticas e medicinais e culturas florestais. A vossa empresa tem alguma solução? Tem, creio que alguém há pouco já referia também o tema florestal. É analisar qual é a dimensão do risco, quais é que são os capitais e perceber se no modelo tradicional existe ou não solução e se não existe solução, se há outra solução que possa ser encontrada. Portanto, mas estas respostas, o que vamos tendo... A recomendação é, peço desculpa de eu interromper, é enviar-lhe um e-mail, não é? E depois entram em contato, fazem uma avaliação caso a caso. Nós, quando introduzimos o tema dos paramétricos e vendemos as primeiras apólices, as estufas, etc., nós não o fizemos porque somos produtores, porque sabíamos. A necessidade foi identificada por outro produtor que nos estão aqui a ouvir. O tema foi partilhado connosco e nós fomos procurar a solução. E com certeza que o tema da floresta não é um tema apenas em português, e Portugal tem uma vasta área florestal. O tema das ervas aromáticas não é um tema apenas português, portanto seguramente que há solução. Depois temos que perceber se a dimensão, se os prémios mínimos, se tudo isto compensa, mas aí temos que olhar mesmo para a exploração, não podemos atirar valores para o ar. Obrigado. Para 5 hectares de mirtilos na Guarda, para exportação própria, posso fazer um seguro para prejuízos decorrentes do granizo? O granizo está coberto se a exploração for aceita. O granizo está coberto. Pode fazer o seguro. A exploração tem que ser analisada e se é aceita ou não por parte das seguradoras, dada a região em que se encontra.
mas é possível ser analisado e depois é quantificado e o produtor tem interesse ou não em avançar. Mas está dentro dos parâmetros para ser viável a contratação de um seguro. O que fazem com aqueles agricultores que têm todos os anos danos causados por geadas nas suas frutas? Um agricultor que tem todos os anos danos causados nas suas frutas, à partida deverá tentar atuar preventivamente, ou através de um sistema anti-geada ou de uma outra metodologia que consiga instalar. Naturalmente, esse produtor terá uma dificuldade de fazer, após alguns anos, apólices de seguro. Ou então, ao fazê-las, tem que fazê-las com condições financeiras gravosas e com franquias elevadas. Mas aqui também, nomeadamente com a questão paramétrica, podemos ter um tema de dimensão, é perceber e com técnicos especializados, se a introdução de sistemas anti-geadas mitiga um problema e em que dimensão, e depois, eliminando esta parte do risco operacional, ter uma cobertura de seguro para os anos efetivamente maus. Por frequência, terá um problema a médio prazo. A nova PAC irá ajudar a fazer um melhor sistema de seguros que garanta o rendimento do agricultor em caso de sinistro meteorológico? O sistema não, pelo menos o sistema que está para 2022, nós não podemos estar aqui a prever futurologia no âmbito do IFAP, não traz grandes alterações. Os pressupostos indenizatórios dentro dos limites do GPP ou das produtividades médias manter-se-ão. Portanto, o rendimento do produtor a este nível estará calculado. Quando é um produtor puro, só produtor mesmo, e depois temos a questão financeira e estas limitações. Quando é um produtor e embalador, como existe em alguns casos, nomeadamente na fruta, o risco é diferente. Porque um produtor embalador não deve calcular apenas a perda que tem por não tirar a fruta de pomar, mas toda a estrutura de encargos fixos que tem pelo armazém, pela unidade de embalagem, etc., que não a vai poder usar e que vai ter que continuar a pagar. Aí um seguro só de colheitas é curto para assegurar a continuidade da atividade do produtor. Fazem seguros para um rebanho de cabras caso elas causem prejuízos nos agricultores vizinhos no percurso entre o curral e a serra? Os animais podem ter um seguro de responsabilidade civil. Estou em crer que se elas forem acompanhadas, sim. Mas tem que ser, é daqueles casos também que tem que ser analisado casuisticamente, perceber o que é, mas o seguro de responsabilidade civil, que não é dos animais em si, é da própria exploração, deve ser feito e depois é perceber se esse evento não cai numa exclusão da apólice. Porque existem, eu sendo natural de Aroca e conhecendo bem as serras de Aroca, os rebanhos vão e vêm sozinhos. Ali não há grande controle sobre o que eles fazem nem por onde passam. Se um pastor os for a acompanhar, pode ser condição suficiente para que a responsabilidade civil funcione. Mas o que deve ser feito é o seguro de responsabilidade civil da exploração, incluindo os danos que os animais possam causar. Obrigado. Tenho 4 hectares de kiwis em Felgueiras que irão produzir 100 toneladas. Fazem-me um seguro individual, dado que não sou sócio de nenhuma organização de produtores? O seguro pode ser analisado a título individual, sem problema algum. Tem novamente que ser feita essa articulação de parcelário e quantificado, mas poderemos fazê-lo casuisticamente se assim o entenderem. Tenho uma árvore centenária no meu jardim, a qual se cair... Desculpe, só uma nota para a questão ainda anterior. Refere que são 4 hectares com 100 toneladas. Essas 100 toneladas já têm que ser demonstradas através das médias dos 3 anos intermédios dos últimos 5, dado que o limite por hectare é de 15 toneladas no âmbito do GPP. Mas pode ser analisado numa ou noutra componente sem problema. Ok, obrigado. Peço desculpa. Tenho uma árvore centenária no meu jardim, a qual se cair pode causar danos de elevada monta na moradia do meu vizinho. Há algum seguro para cobrir este problema?
Se existir Muito- seguro, será muito caro? Muito possivelmente o participante terá o seguro de multirriscos da sua própria casa e muito possivelmente dentro do seguro de multirriscos da sua própria casa terá a responsabilidade civil enquanto proprietário de imóveis e das árvores que os compõem. A questão que pode existir, e poderá havê-lo, se não pode contratar um seguro de responsabilidade civil proprietário de imóveis que terá um custo de umas dezenas de euros, possivelmente nem uma centena de euros chegará. A única questão que se colocará aí é se a árvore tem condições para lá estar ou não, porque por vezes existem essas árvores centenárias que estão ocas, que estão com doença e que estão num tal estado de fragilidade que não devem ser mantidas. E aí, ou por via de serem escuradas, ou têm mesmo que ser cortadas, e aí pode consubstanciar num ato negligente de quem a tem. Se ela estiver normal e caiu de forma súbita e imprevista, ou se vier um raio, a responsabilidade nem sequer é da pessoa, porque é um fenómeno natural, e danificar bens de terceiros, de moradia, ou um carro que lá esteja, o que seja, está coberto desse tipo de seguros, mas antes de incorrer em custo é verificar-se na sua apólice de multirrisco da casa e isso não estará coberto. Ok, obrigado. Acabei de montar um pavilhão para galinhas. Que seguros fazem para me ajudar no meu negócio? Um aviário, o aviário terá os seguros de acidentes de trabalho, tem os seguros das próprias instalações e pode ter o seguro dos animais, no caso de eles morrerem por um incêndio, porque os aviários têm essa dificuldade, eles são bastante propícios a incêndios, quer por uma doença que também possa ser definida à partida, mas eu diria que o mais viável e o mais interessante para ser feito será os acidentes de trabalho da exploração, a própria exploração e os animais enquanto conteúdo dessa mesma exploração para garantir o risco de incêndio. Chegamos ao fim das questões que nos colocaram no bate-papo. Eu agradeço-lhe a intervenção e esclarecimentos, e nesta altura destes eventos dos agromeetings, eu peço ao conferencista para fazer um resumo para a memória futura entre o que apresentou e as questões colocadas, o que é que devemos reter como mais importante. E, portanto, pedia-lhe esta intervenção, este resumo. Sim, tentando recuperar aqui uma série de pontos que foram tocados nas questões, a reter o cuidado que deve ser tido na contratação da pólice de seguro, seja agrícolas ou não. A contratação é um momento crucial para evitar problemas no momento dos sinistros. Olharem também que, havendo preocupação na proteção da exploração, da sua atividade, da sua empresa, não devemos ter uma vista cega apenas para o que são as soluções tradicionais, e neste caso as que são apoiadas pelo IFAP. Há que perceber se elas servem efetivamente os nossos interesses ou se devemos derivar para outras e analisar os custos das mesmas. E depois também que o mercado é mais amplo do que apenas essas soluções, quer o seguro horizontal de colheitas, quer o vitícola de colheitas. E essas soluções mais amplas, por vezes com investimento ou não, ou em alguns casos investimento já incorrido, como sejam os paramétricos das estações meteorológicas, podem ser feitos e podem ser feitos com um grau de conforto ao empresário bastante maior. Se olharmos para a parte, para a componente paramétrica, eu, tendo a capacidade de definir os triggers destrutivos da minha atividade, eu tenho igualmente a capacidade de assegurar que, caso eles ocorram, eu consigo repor a atividade. Se eu não conseguir fazer esse diagnóstico e ter essa garantia de cobertura, eu estou sempre num painel de incerteza. E muitas vezes nos seguros de colheitas eu estou a pagar alguma coisa por algo que eu tenho a expectativa de receber, mas não sei muito bem qual é a dimensão, porque não estou em poder de todos os dados quando estou a contratar o seguro, ou porque não me apresentaram, ou porque não os questionei. E são essas as notas a reter. Agora, quando perguntam se há seguro para isto e há seguro para aquilo, eu digo que há seguro para tudo. Tem um preço e tem determinadas balizas. Agora não há nada que segure. Seguram-se vozes de cantores, seguram-se pernas de jogadores, seguram-se pandemias, seguram-se tsunamis, portanto segura-se tudo. Agora é preciso perceber se o enquadramento e se o custo justifica, e aí é procurar um especialista na matéria, expor o caso e trabalhar em conjunto com ele para chegar à solução. Ok, muito obrigado. Portanto, eu lembro, para quem não sabe, portanto, que o Espaço Visual e a FREG tem uma parceria, portanto, para estes seguros agrícolas. Também podem consultar os nossos consultores. Luís Teixeira, muito obrigado.
foi um enorme prazer estar aqui durante esta hora e meia e portanto, ficamos devidamente formados sobre seguros agrícolas, sobre as atualizações e, portanto, no fundo, acho que temos um forte contributo para o serviço público. Portanto, agradeço-lhe encarecidamente e agradeço também a todos os participantes, quer por assistirem, quer por colocarem as questões. Lembro que o próximo AgroMeeting, portanto, na próxima quarta-feira, portanto, à mesma hora, será sobre agricultura de conservação, a experiência de um agricultor, portanto, será orador Nuno Marques, da Porta Limpex. E até lá, tenham uma boa noite, saúde e um grande abraço. Muito obrigado, com licença. Boa noite. Boa noite.